E aí galera, beleza? Vamos lá para a parte que eu acredito que seja a última, né? Da série de vídeos que eu estou fazendo aqui em cima do livro do Guilherme Tables, Açúcar, Culpado ou Inocente, certo? Eu acredito que eu finalize essa parte aqui, tá? Essa ligação entre o açúcar, carboidrato e o câncer, né? Onde a gente passou por diversos assuntos, né? Diversos assuntos esse aí que a gente falou da doença de gota, falou da hipertensão, diabetes, né? E a gente também falou do câncer. Agora a gente vai finalizar falando, né, da demência senil, ou mais conhecido aí comumente como Alzheimer, tá certo? Que a cada ano tem acometido mais cedo aí nossos idosos, pessoas de terceira idade, tá certo? Então é um conteúdo muito importante, espero que vocês estejam gostando e continue compartilhando, certo? Depois desse conteúdo, eu acredito, eu vou dar uma procurada, passar limpo aqui alguns assuntos e talvez a gente vá falar do colesterol. Por quê? Eu julgo o colesterol muito importante e gera muita dúvida ainda. Muita dúvida, muita dúvida. Tem muita gente que eu já passei algumas dicas, que conversam comigo acerca da alimentação, que fazem mudanças, mas ainda ficam ali tratando o colesterol como vilão, né? Ou não compreende de fato qual é a função do colesterol. Parece que o colesterol, né, como a medicina passa, é algo vilanesco e que tipo é só para isso mesmo, para ser o vilão da história, entendeu? É o bode expiatório. Você vai botar toda a culpa de qualquer coisa em cima do colesterol. É o que parece. Então, eu vou começar a tratar sobre o colesterol. E eu vou fazer da mesma forma. Eu acredito que tem um capítulo no livro Gordura Sem Medo, da Nina Teixeira, acerca do colesterol, tá? Eu digo que eu tenho um conhecimento em cima, mas eu acho melhor eu fazer isso aqui, porque a gente alia os estudos acadêmicos, científicos, em cima daquilo que a gente já sabe, e aí eu vou dando explicada, mastigando o assunto para vocês, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês estejam gostando. Um adendo sobre os comentários dos vídeos passados, né? Lembrando, pessoal, isso aqui que eu estou falando para vocês não é uma regra, tá? Deveria, mas não é, certo? Então assim, a pessoa que tem a síndrome metabólica, que é o que a gente vem tratando, que é a origem de todos esses males, né? As cardiopatias, doenças cardiovasculares, diabetes, né? Câncer, demência e por aí vai, hipertensão. Todos esses problemas têm origem no alto consumo de carboidrato. Precisa zerar? Eu não tenho mais que comer. Não é isso que eu estou dizendo. Tem um baixíssimo consumo, algo entre em torno de 20 a 30% da sua alimentação, da sua refeição. O zerar seria o ideal, que é o que eu busco fazer, mas não é o que é preciso de fato, a depender do seu caso. Agora, é óbvio que uma pessoa que já tem a síndrome metabólica, está enfrentando sobrepeso, né? Aquilo que clinicamente a gente consegue identificar: sobrepeso, certo? Hipertensão, tá? Você já tem síndrome metabólica? É bom você ser um pouquinho mais rigoroso nessas mudanças, certo? Quem não, pode. Bom, eu não tenho nenhum desses problemas, mas eu sei que eu preciso me cuidar. Eu tirei o trigo totalmente e tal, aquela coisa, né? Estou emagrecendo muito rápido, como tenho conversado com alguns amigos, principalmente aí o Paulo no WhatsApp. Mas eu quero manter aquele biotipo, né? Tipo, eu não gosto de mim muito magro, com a aparência muito magra. Bom, insira o arroz novamente bem temperado, só que assim, tem que ser a menor quantidade, entendeu? Como um pouquinho mais aí das raízes, né? Insira essas coisas com inteligência na comida, tá? Principalmente evitando fazer isso à noite. Pronto, não é para complicar, gente, é para descomplicar, pode ter certeza disso, para vocês terem uma melhor saúde. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Meu peso, que eu acho ideal para mim, e eu me sinto bem, e minha aparência fica legal, é 66 quilos, tá? Eu tenho 1,69 m, um pouco. Então, 66 quilos para mim, ó, eu não fico com a aparência de magro, entendeu?
Até um pouquinho a mais, às vezes eu gosto e tal, mas aqui tá, pra mim tá bom, 66 quilos. E cara, tipo, você acha que eu fico controlando o que eu vou comer, a quantidade que eu vou comer? Não. Não fico, velho, por Deus. E meu peso é regulado. Por quê? Agora, eu já tenho 6 anos que fiz essa mudança, que veio, né? Então, às vezes também você precisa de ter paciência. Às vezes o cara mudou ontem, 1 semana, 2 meses, aí já quer... Calma, calma. Seu corpo, velho, seu corpo não vai perder peso indefinidamente. Ele vai parar, entendeu? Pode ter certeza. Isso aí, o próprio corpo regula isso. Cara, seu corpo é uma máquina muito complexa. Não ache que, tipo, o que você está fazendo por fora não tem um controle por dentro, tá? Tem sim, certo? Principalmente se você está fazendo algo de qualidade, seu corpo vai autorregular. Só que eu sei que, tipo, eu também não gosto de magreza, tá? De uma pessoa que é muito magra. Eu realmente gosto das pessoas um pouco mais corpulentas. Então, naturalmente, você faz esse controle, entendeu? Nos vegetais. Como eu acredito que eu tenho uma facilidade para engordar, claro que eu não vou experimentar isso agora, mas eu sei que eu já fui um pouco gordo no passado, e é por isso que eu fiz as mudanças que eu fiz, porque eu estava me sentindo mal. Então, assim, o alto índice calórico que eu consumo de proteína já me mantém estabilizado no peso, entendeu? Tanto que, tipo, por vida, desde quando eu fiz as mudanças, eu tenho esse peso, entendeu? Quando eu emagreço mesmo assim muito, por qual motivo? Isso é raro, né? Se eu ficar comendo pouco, né, do normal que eu como, eu vou para 64. Mas mesmo assim eu já não gosto, entendeu? Já não gosto. Então esse peso para mim é ideal. Só essas dicas mesmo, é sempre bom para a gente estar reforçando. Vamos continuar a leitura de onde a gente parou, tá certo? Pesquisadores agora desenredaram uma série de mecanismos pelas quais a insulina desempenha um papel no cérebro, que poderia causar ou exacerbar o processo de Alzheimer. Este pensamento fez alguns pesquisadores considerarem que Alzheimer é um tipo 3 de diabetes. E, atualmente, o Alzheimer é reconhecido como diabetes tipo 3, tá? Que é diabetes no cérebro. Por causa da possibilidade de sua relação íntima com a sinalização pela insulina e com a resistência insulínica. Em um artigo de 2014, Ronald Kahn, um ex-diretor do Joslin Diabetes Center, esse Joslin aqui, ele tem uma importância muito grande, eu acredito que ele aparece muito no outro livro, tá? E 2 colegas da Faculdade de Medicina de Harvard enumeraram os múltiplos caminhos identificados até então nos quais a sinalização da insulina no cérebro é vital na sintonia fina da atividade cerebral. Eles então discutiram muitos mecanismos pelos quais a desregulação dessa sinalização da insulina pode levar tanto a desordens cognitivas e de humor quanto ao mal de Alzheimer. Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre experimentos feitos com açúcar. Eu não sei se eu botei na descrição, mas está na playlist sobre alimentação. Açúcar e experimentos com crianças, um negócio desse. É bizarro o que eles fizeram para descobrir algumas coisas. Depois vocês passam lá e dão uma olhada nesse vídeo. É bem interessante. Isso inclui diretamente o prejuízo na função dos neurônios, o que é chamado de sinaptogênese, a formação de sinapses e conexões entre neurônios, o que acontece ao longo de toda a nossa vida e é crítico para o funcionamento saudável do cérebro, bem como mecanismos que trabalham mais diretamente para aumentar a velocidade com que as placas e os emaranhados se acumulam no cérebro, ou diminuir a taxa na qual o cérebro consegue limpar esses fenômenos patológicos. Tudo isso ainda é especulativo, mas há outro fator importante envolvido na associação entre o diabetes tipo 2 e o mal de Alzheimer, que é bem menos especulativo. E é interessante que é unânime aí, as pessoas que fizeram a mudança e diminuíram o açúcar da alimentação, diminuíram os carboidratos, eles falam, cara, minha mente e meu cérebro está funcionando bem melhor do que antes, depois que eu mudei a alimentação. Não é achismo, de fato, há uma melhora nas funções cognitivas quando você passa a ingerir menos carboidrato. Bem interessante isso aí, tá? E é comprovado cientificamente, como vocês podem ver. O mal de Alzheimer não é de jeito nenhum a única causa possível da demência, nem tampouco é a única fortemente associada com a idade e com o diabetes tipo 2. Tanto o diabetes tipo 2 quanto a hipertensão claramente aumentam o nosso risco de doença cerebrovascular e de AVC, um bloqueio nos vasos sanguíneos no cérebro, de onde
acidente cerebrovascular, que corta o suprimento de sangue de uma porção do cérebro. O resultado é a morte do tecido cerebral, um infarto ou um microinfarto. E dependendo da localização e da extensão do dano, demência, né? Derrame, certo? Demência. Isso é o que é conhecido tecnicamente como demência vascular. Quando confrontados com um paciente que sofre de demência, médicos podem diagnosticar demência vascular baseados na observação de que a demência em si é seguida por um AVC e não é o tipo de declínio gradual visto tipicamente no mal de Alzheimer, mas isso é uma hipersimplificação do processo. Entre as descobertas seminais na pesquisa sobre a demência ao longo dos últimos 20 anos, esta a de que todos nós tendemos a acumular placas e emaranhados no cérebro à medida que envelhecemos. Então, vamos dizer que é um processo natural, tá? Essa obstrução dos tecidos e pode causar, certo? Só que o próprio corpo tem um mecanismo de regular isso e desobstruir. Mas se você aumenta, um exemplo, a viscosidade do sangue, vai ser muito difícil de um organismo se desfazer dessas placas, aumentando a probabilidade e um aumento claro disso, porque você vê os casos sendo aumentados aí de derrame e por aí vai, tá? Além de um grau de dano vascular, manifestamos nós demência ou não. As placas e os emaranhados permanecem as assinaturas clássicas do mal de Alzheimer, mas quanto mais dano vascular se acumula, os infartos e os microinfartos mais baixo, o limite inferior à parte do qual a demência aparece. Isso foi observado, quer dizer, é mais fácil você ter demência por causa do Alzheimer. Então, tipo, uma pessoa que tem demência, mesmo não tendo aqueles sintomas, pode ser um tipo de Alzheimer, do que o infarto, porque o infarto geralmente não causa. O nível de a pessoa ficar demente tendo infarto é baixíssimo. Tanto que a gente conhece um monte de pessoas que têm infarto, eu conheço, que já teve infartos, microinfartos, e as pessoas não adquiriram demência, né? Começaram a esquecer das coisas, né? Tipo, um exemplo, um idoso que voltou a ser criança, a mente bagunçou, né? Perdendo a coordenação. A gente não vê isso em uma pessoa que tem infarto, mas a gente vê isso em uma pessoa que tem Alzheimer. E às vezes a pessoa não é diagnosticada com Alzheimer e já está tendo esses traços, entendeu? É isso que essa parte do livro ela quer explicar, certo? Vamos lá. Isso foi observado pela primeira vez em um estudo seminal de freiras da Congregação das Irmãs de Notre Dame, publicado em 1997 por pesquisadores da Universidade de Kent, e tem sido confirmado em estudos desde então. Esses estudos concluem que, para qualquer quantidade ou distribuição de placas e emaranhados no cérebro, quanto mais dano vascular está presente, mais tendência temos de permanecermos dementes e sermos diagnosticados com numa autópsia, como tendo mal de Alzheimer, tá vendo? Então, vamos dizer, esses acidentes vasculares que acontecem e que vai deixando a pessoa com demência, claramente tem uma ligação direta com Alzheimer, mesmo não diagnosticando Alzheimer, né? Simplesmente porque o médico que faz o diagnóstico prestará mais atenção na demência e não nas causas da demência, entendeu? Se ele visse a causa da demência, teria a ligação direta com açúcar, mas eles não olham as causas, eles tratam a demência. Aí você sabe como é que eles vão tratar, né? Medicamento, tal, mas eles não olham a causa. Se olhasse a causa, evitaria que as pessoas tivessem demência. A causa da demência é esse tipo de alimentação. Mas não, a pessoa fica demente, remédio para demência, mas não trata a causa. Esse é o problema. Para mim, tratamento médico, cara, é complicado demais, entendeu? Porque eles não tratam a causa, infelizmente, eles tratam o sintoma. Tô com dor, remédio para dor. Mas por que a pessoa está com dor? É isso que deveria ser visto pela medicina, que infelizmente não é visto, né? Dependendo de uma série de fatores, a genética sendo uma delas, isto vai acontecer a alguns de nós mais rápido do que em outros.
Quando passarmos algum limite de dano, a demência começa a se manifestar. Se somos diabéticos e hipertensos, o que também significa que somos resistentes à insulina, teremos mais danos vasculares e, portanto, chegaremos a esse limite de dano mais cedo. Então, uma pessoa que tenha diabetes ou, no mínimo, aí, síndrome metabólica, ela tem maior probabilidade de ter demência senil, Alzheimer, mais cedo, tá? Então, começa a se tratar de agora. Isso vai acontecer independente de a insulina ou a resistência à insulina estar envolvida diretamente no processo do mal de Alzheimer. E mais uma vez, significa que se o açúcar causa resistência insulínica e, portanto, o tipo de diabetes e hipertensão, então o açúcar também aumenta a probabilidade de que a demência esteja no nosso futuro. Eis aqui outro jeito de pensar sobre a ideia de que um agrupamento de doenças crônicas ocidentais se associam com a resistência insulínica, síndrome metabólica, obesidade e diabetes, portanto, com o consumo de açúcar. A diabetes, embora seja um diagnóstico discreto por nossos médicos, não é um fenômeno discreto no qual, de repente, começam a acontecer coisas ruins que não aconteciam antes. É parte de um contínuo da saúde, a doença que é definida em grande parte pela piora das anormalidades metabólicas, a disrupção homeostática em sistemas regulatórios, que temos discutido, tá? A disrupção homeostática em sistemas regulatórios, isso aqui a gente está falando de rins, de fígado, né? Problemas dos rins, problemas dos fígados, sobrepeso, né? Liberação dos triglicerídeos, que são células de gorduras, a secreção errada, tá certo, da insulina. Isso tudo a diabetes causa, né? Ou é causado pela síndrome metabólica, pela insulina. O que temos discutido é que são associados com a resistência insulínica, se não causados por ela, e assim fazem parte da síndrome metabólica. Quanto mais resistentes nos tornamos à insulina, tá? Que é uma coisa que vem gradualmente, tua resistência insulínica foi tudo. Não, isso aí leva tempos, anos, para a gente chegar nesse quadro. Quanto mais resistentes nos tornamos à insulina e quanto mais intolerantes à glicose, quanto mais alto fica nosso açúcar no sangue, assim como os nossos níveis de insulina, quanto mais nossa pressão sanguínea se eleva e mais gordos ficamos, maior a probabilidade de que sejamos diagnosticados como diabéticos e manifestamos as doenças e condições associadas à diabetes. Essas incluem, tá? Presta atenção na lista. Não apenas doenças cardiovascular, gota, câncer, Alzheimer e o agrupamento de doenças ocidentais, tá? Que está nos vídeos passados, são bastante, que Burkitt e Trauer incluíram em sua lista provisória, mas todas as condições tipicamente percebidas como complicações da diabetes, complicações nos vasos sanguíneos, que levam a derrames, demência, doença renal, retinopatia, cegueira, tá? É algo que atinge muitos diabéticos, entendeu? Catarata, desordem dos nervos, depósitos de placas nas artérias do coração. Não é a gordura, não é o colesterol que faz isso. O colesterol é um anti-inflamatório e é por isso que eu vou entrar falando do colesterol, e com certeza vai ser um assunto que vocês vão gostar demais, vai, nossa, abrir a mente e mudar o paradigma de vocês acerca dessas coisas, né? Ou as pernas e pés, o acúmulo de produtos finais da glicação, AGEs, né? E aí a gente vai ter um aumento de radicais livres, né? A glicação causa envelhecimento precoce, por isso que os diabéticos também têm uma aparência mais envelhecida. Esses AGEs também, que é a glicação, eles afetam as nossas articulações. Então, as dores que você sente nas articulações é devido aos AGEs. Necessariamente você não precisa já ser diagnosticado com diabetes. As dores na cabeça, problemas nas articulações, é como se cristalizasse nossas cartilagens, entendeu? E é por isso que você sente dor em movimentos e por aí vai. Isso tudo é causado pela insulina alta e glicose na corrente sanguínea, tá certo? Acúmulo de produtos finais da glicação, AGEs, no colágeno da nossa pele, o que pode fazer com que os diabéticos pareçam prematuramente mais velhos, né? Me antecipei, desculpa, eu tenho esse mau costume de antecipar.
as coisas. E que nas juntas, nas artérias, no coração e nos pulmões podem causar perda de elasticidade à medida que envelhecemos. E este envelhecimento prematuro da pele, das artérias e das juntas, que faz alguns pesquisadores sobre os diabetes pensarem na doença como uma forma de envelhecimento acelerado. Isso é chamado de glicação, tá? O envelhecimento precoce, no caso, para as pessoas que têm insulina alterada e muita glicose na corrente sanguínea, né, no caso de diabetes. Mas aumentar nosso risco de contrair todas essas outras condições crônicas significa que também podemos desenvolver esses males em idades cada vez mais precoces e assim, de fato, envelhecer mais rápido. E é um número absurdo de pessoas novas com diabetes. E a tendência é piorar, infelizmente, tá? Uma série de outros fenômenos patológicos também se associa com a síndrome metabólica e a resistência insulínica. Pesquisadores os têm estudado da perspectiva de que são de alguma forma causados pelo aumento de peso, pela alimentação excessiva ou por déficit de exercícios físicos, que é puro papo furado, tá? Isso aqui, déficit de exercício físico, puro papo furado. Eu estou dizendo, eu afirmo, confirmo que não é, tá certo? Isso aqui é a desculpinha deles para tirar a culpa da indústria, o que de fato tem agredido as pessoas. Como pessoas falam, nossa, se você viver estressado, você vai adoecer mais. Puro papo furado do sistema. Você tem que comer direito, comer corretamente. Você pode ter um estresse no inferno. Você tem que comer direito, cara. Não é estresse que vai adoecer, não é energia positiva, vibração, isso tudo é papo furado, baboseira, tá? Vamos lá. Ou talvez até mesmo pela ingestão excessiva de gordura, né? Desgraçado, enganado geral com isso aí. Os velhos antigamente tudo comia era a base de banho de porco, a carne gorda, carne de panela, os caras fortes com 90, 100 anos trabalhando na roça. Os caras vêm pra cidade, passam a comer arroz, comer farelo, comer ração. Aí os velhos tá tudo com demência, morrendo. E hoje, para você chegar, uma pessoa chegar na idade que chegava antes, pelo amor de Deus, eu não acredito sinceramente que a gente está vivendo mais. Para mim isso aí é oásis. Eu não vejo que as pessoas estão vivendo mais. E quando estão vivendo mais, que é o caso, estão vivendo extremamente doentes. Eu não quero chegar com 60 anos e esquecer o nome do meu filho, esquecer o meu próprio nome, esquecer as pessoas ao meu redor, esquecer minha esposa, esquecer meus pais. Eu não quero, né? E é por isso que eu me cuido hoje. Vamos ser sinceros. Esses fenômenos trabalham para disparar a hipersinsulinemia e a resistência insulínica. A gordura, conforme já discutimos, se acumula em nosso fígado e em outras células musculares. Um processo a que esses pesquisadores se referem como lipotoxicidade, hormônios de estresse, cortisol, por exemplo. Aumenta na circulação. A inflamação aumenta em função do aumento da nossa circulação de moléculas inflamatórias secretadas por células de gordura, que é o tecido adiposo. Isso aí eu só vou tratar quando eu estiver falando, talvez, do colesterol no outro livro. Por quê? O que causa acúmulo de gordura nos tecidos é o excesso de glicose, porque o fígado não tem como trabalhar toda essa glicose. O que é que o fígado vai fazer? Transformar essa glicose e acumular ela como gordura, tá? E é por isso que é acumulada nos tecidos. Não é a gordurinha do porco, do boi que você come, criatura. Aquilo ali vira nutrientes, aquilo é todo desmanchado em seu corpo, tá certo? O que vira gordura é o que você ingere como carboidrato, não é usado pelo seu corpo. A insulina é ativada, libera células gordurosas, que é os triglicerídeos. O fígado vai ter que lidar com isso e vai acabar acumulando em tecidos. Quando há um excedente absurdo, que é no caso dos diabéticos, o próprio tecido, tá, o fígado, vai acabar acumulando glicose nos tecidos. A glicose, propriamente dita, é onde você vai ter os problemas que eu falei, que é os AGEs. E por isso, sabe aquele tecido branco da catarata? Aquilo é glicose sendo acumulada, tá? Porque não tem mais para onde acumular, ele vai começar a acumular em todos os tecidos, e principalmente na pele, por isso que gera a aparência de envelhecimento. Espécies mais reativas ao oxigênio, radicais livres, são nossas, né? No vídeo passado eu falei sobre os radicais livres, como exercícios também, e os AGS também causam radicais livres, né? São gerados e assim o estresse oxidativo aumenta. A mitocôndria em nossas células se torna disfuncional
Açúcar também, a glicose se acumula nos tecidos celulares, envelhecendo eles. Para virtualmente todos esses efeitos ao mesmo tempo em que os pesquisadores se perguntam se estão sendo devidamente céticos, a direção da conexão ainda não está clara. Podem ser causa ou consequência da resistência insulínica, né? Tudo isso está acontecendo coincidentemente com o desenvolvimento da resistência insulínica e da síndrome metabólica. E tudo isso piora à medida que nos tornamos mais gordos e mais diabéticos. Tudo isso tem efeitos patológicos em nossos corpos. Tudo isso é disparado por algo na nossa dieta e em nosso estilo de vida. O que é, em última análise, o que precisamos explicar. Outra questão que recentemente acrescentou ainda outra camada de complicações à ciência é o papel desempenhado na obesidade e no diabetes pela bactéria nos nossos intestinos, conhecida como flora intestinal ou microbioma. Assunto importante. Novas tecnologias vão levar inevitavelmente às novas áreas de pesquisas, novas observações, novas descobertas. A habilidade de sequenciar o genoma dessas espécies de bactérias abriu uma nova fronteira de pesquisa, assim como a habilidade de medir pressão sanguínea, o colesterol ou a sensibilidade à insulina fez para gerações anteriores de pesquisadores. A pesquisa de microbioma, por ser nova em folha, está num estágio muito preliminar. Ainda assim, como a nova novidade, para tomar emprestado uma frase do jornalista Michael Lewis, em matéria de pesquisa sobre obesidade e diabetes, as bactérias do intestino recebem um volume incomum de atenção, particularmente da mídia. Embora possamos não saber por décadas o que fazer com as observações coletadas, o que é um sinal e o que é ruído. A maior parte do trabalho até agora foi feito em camundongos e ratos de laboratórios, e a relevância para a vida humana, ou até mesmo para animais de laboratório, não está clara. As observações que vêm de estudos humanos e os pouquíssimos experimentos humanos ainda são impossíveis de se interpretar de forma confiável. Certas alterações no microbioma do intestino se associam com a obesidade, né? Síndrome metabólica e diabetes, mas como os pesquisadores reconhecem, continua por ser determinado se esses são resultados de um metabolismo de glicose alterado e da resistência insulínica ou se contribui para o desenvolvimento delas. Aí os caras já tá procurando, quer dizer, o que eles estão dizendo assim, ó? Eles sabem que há uma alteração, tá, no microbioma de pessoas com diabetes. Aí eles querem saber o seguinte, se é o microbioma que está causando a diabetes ou se é a glicose que está causando a alteração também no microbioma. Mas é óbvio que é a glicose também. Mas, bode expiatório. Eu acredito que eles não vão fazer essa cagada se sair uma nova pesquisa, tá? De dizer que, tipo, não, é a microbioma e tal. Porque, tipo, tá muito na cara o que é que está causando, né? Mas, quando se mete dinheiro pelo meio, não é bom duvidar não, gente. Desde os anos 50, se não mais cedo, pesquisadores sabem que os alimentos que ingerimos e a forma na qual vêm, fibras digeríveis, grãos refinados e açúcar e todo o resto influenciam que espécies de bactéria intestinal prosperam e quais não. Isso, por sua vez, afetará a digestibilidade da gordura, da proteína e dos carboidratos do resto da nossa comida e o efeito nos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue, pelo menos. É interessante, né, isso aqui. Por quê? Eu conheci várias pessoas sérias, então não é algo que, tipo, isso aqui era particular de fulano. Não é. Várias pessoas que tinham problema em comer ovos ou algum tipo de proteína específica. A pessoa comia, ficava empachada e ela alegava que era o ovo. Aí o que foi que eu fiz? Fulano, pare, tipo, uma semana de comer ovo com pão. Eu sabia que comia ovo com pão. Beleza. A pessoa parava, né, ali, beleza, depois de uma semana, volte a comer ovo, mas sem misturar com carboidrato e coisas do tipo, principalmente pão. Não estou mais com aquele coisa, não volta por causa do ovo. Exatamente. O que acontece? Como o carboidrato ele é de fácil absorção, ele é absorvido mais rápido, o corpo tende a absorver primeiro o carboidrato e deixa a proteína ou a gordura parada. E isso causa refluxo. Isso causa uma má digestão. Então sim, se você tem problema de comer proteína, muito provavelmente é por causa da associação que você tem feito no consumo de carboidrato, junto com essa proteína. É o que acontece com muita gente que come macarrão. Entendeu? E a pessoa que come muito churrasco com carne. Churrasco com carne, valeu.
com cerveja, né? Aí fala, ó, pessoa gorda, nossa, come muita carne, churrasco engorda. Não, cara, churrasco não engorda. Se você comer só churrasco, você ia ver que não engorda, você ia ficar um palitinho. Não engorda. O que engorda é a cerveja de forma indiscriminada que você consome. E ainda, né, as pessoas preferem aquelas cervejas de milho, né? Como Skol, Skin, que aquilo ali, se vocês não sabem, é basicamente xarope de milho, né? É milho fermentado. Por isso que tem um gosto um pouco mais adocicado, tá certo? Por causa do milho, tá? Então prefira, se você for tomar alguma coisa, puro malte, certo? Faça um bem para a sua saúde, pelo menos nesse sentido. Mas também evitar o exagero, né? De bebida alcoólica, tá? Vamos lá. Isso, por sua vez, afetará a digestibilidade da gordura, da proteína e dos carboidratos do resto da nossa comida e o efeito nos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue, pelo menos. A fim e ao cabo, o que temos que manter em mente ao ler os últimos artigos sobre os desenvolvimentos recentes das ciências são as observações críticas que tão desesperadamente precisam ser explicadas. Se mudanças específicas nas espécies de bactérias que povoam o nosso trato digestivo estão associadas com a obesidade e diabetes, isso sugere que essas mudanças são mais um efeito da mesma causa subjacente. E o suspeito mais provável de estar conduzindo essas mudanças patológicas nessas populações de bactérias seria mais uma vez um aumento radical no consumo de açúcar que acompanha os estilos de vida ocidentais. Seria uma coincidência extraordinária, como Peter Clive escreveu e já citamos, se esses carboidratos refinados, que são conhecidos por fazer tanto dano aos dentes, não tivessem também repercussões profundas em outras partes do canal alimentar durante sua passagem por ele e em outras partes do corpo depois de serem absorvidos por esse canal. Pesquisadores, quer dizer, o cara ele associou bem, se eles sabem que carboidrato deteriora a saúde bucal, isso aqui é bem antiga essa pesquisa, antes dos anos 50, que ele escreveu isso. Por que não supor que causa tanto mal por dentro também, se passa pelo mesmo canal, né? Pesquisadores da área de nutrição e autoridade de saúde pública tipicamente são ambíguas sobre a hipótese de que um só nutriente possa ser culpado por esse espectro de doenças crônicas associadas à resistência insulínica, síndrome metabólica, obesidade e diabetes tipo 2, ou de que um só fenômeno possa ser responsável. Quer dizer, eles não querem aceitar, né? Nossa, por quê? Que lógica é essa? Por um lado, como dissemos, eles têm se manifestado dispostos a culpar as vítimas, né? As pessoas. Ah, é porque você não está andando, é porque você é sedentário, é porque você come demais, é porque isso, sabe? Mas não ataca de fato o problema. Porque eles querem vender remédio, né? Ou pelo menos as que estão com sobrepeso e obesos, por comerem demais e se exercitarem muito pouco. E a indústria de alimentos por disponibilizar comida demais e por manipular os paladares com açúcar, sal e gordura a um tal ponto que simplesmente não conseguimos comer com a moderação necessária. Eles também entretem a possibilidade de que a gordura alimentar, em particular a gordura saturada, desempenhe um papel causal único, mas seus testes dessa hipótese da gordura alimentar, na maioria, falharam em sustentá-lo. Falharam, eles sabem que a gordura não causa esses males, eles fazem estudos tentando comprovar isso, eles não conseguem chegar a conclusão nenhuma, não causa. Na realidade, teve até estudos que, tipo, eles submeteram as pessoas à gordura e a bastante gordura animal e a outras pessoas sem. E o grupo da gordura animal que eles esperavam que iam sair mal no resultado, iam ficar mais doentes, ficaram mais saudáveis. Sabe? Estudos, muitos deles que eles engavetaram, porque não chegaram nas conclusões que eles queriam, né? Desde os anos 70, porém, eles consideram crendices sugerir que o açúcar seja responsável. Desde então, bem mais de 500 mil de artigos foram publicados nas revisões feitas por pares de literatura médica sobre assuntos como obesidade ou diabetes, ao passo que a prevalência dessas doenças na nossa sociedade aumentou inexoravelmente. A aplicação é que, se isso fosse um problema simples, certamente já o teríamos resolvido a esta altura. Então, ele, de certo, é multifatorial e complexo. Duas palavras estão repetidamente equivocadas para explicar a gênese dessas doenças que precisamos questionar se os termos
implica uma explicação ou uma simples falta de compreensão do problema. A maneira como baseamos a ciência na nutrição e na pesquisa sobre doenças crônicas também é responsável em parte por este pensamento. A influência da dieta e da doença crônica não é uma disciplina científica na qual todos ou muitos dos pesquisadores se juntam para responder algumas perguntas criticamente importantes. Embora eu pudesse argumentar que deveria ser, né? Os médicos não recebem esse tipo de orientação. São poucos que se interessam em pesquisar, né, sobre dieta em relação com doenças crônicas. Os National Institute of Health e outras agências de pesquisa financiam milhares ou dezenas de milhares de pesquisas para responder milhares ou dezenas de milhares de pequenas perguntas, e a esperança é que dessas peças emerja uma imagem coerente. Em vez disso, o que temos é uma cacofonia e uma suposição de que, se tantos pesquisadores estão estudando tantas peças diferentes do quebra-cabeça, deve se tratar de um problema muito complexo. Só que é eles que fazem isso, entendeu? Não focam no que deveria se focar. Mais recentemente, autoridades do jornalismo sobre alimentos e saúde também expressaram seu desprazer com as explicações de um nutriente para os nossos males. Eles percebem tais explicações como sendo sobremaneira simplistas, se não um tipo de idealista de pensamento mágico. Quer dizer, para mim isso aqui é influência da própria indústria, sabe? Porque os caras sabem de todas as ligações das doenças com os carboidratos, e eles ficam, ah não, mas é muito simples. Cara, mas tipo assim, se você fez o teste, você tirou o carboidrato e a pessoa melhorou de todos os outros quadros clínicos avançados e doenças patológicas, vocês estão esperando o quê? Vocês estão esperando o quê? Para bater o martelo e botar lá, ó, aquele triângulo com a caveirinha de venenoso em todos os rótulos que contêm alimentos com carboidratos e açúcares. Porque vai quebrar a indústria, vai quebrar o ganha-pão deles. A realidade é essa, é muito dinheiro envolvido. Por isso que eles não vão mudar, certo? Vamos lá. Calma aí, perdi o ponto aqui. Como o especialista Michael Pollan, da Universidade de Califórnia em Berkeley, tão memoravelmente colocou: deveríamos comer comida, não demais. Na maior parte, plantas. Se fizermos isso, chegaremos tão próximo como possível de uma dieta saudável. Discordo, mas é melhor do que carboidrato no geral, tá? Comer planta. Mas eu discordo. Mas ele já estava ligado. Ele falou isso exatamente por causa dos industrializados. Tipo, 90% dos industrializados é carboidrato, né? Mas a ciência trata de explicar o que observamos na natureza e de fazê-lo com a explicação mais simples possível. Como Newton sugeriu, com a explicação mais simples possível, que seja ao menos tempo verdadeira e suficiente. O processo científico, então, trata do conflito entre o desejo de acreditar em uma explicação, em particular nossa explicação simples, e o ceticismo necessário para estabelecer de forma confiável se isso explica ou não o que observamos. E aqui estamos de volta àquelas poucas observações que são indisputadas e que precisamos explicar. Na segunda metade do século XIX, nas populações ocidentais e bem mais recentemente em outras, a obesidade e o diabetes tipo 2 surgiram eventualmente para se tornar doenças dominantes nos tempos modernos. E aqueles que são resistentes à insulina, que sofrem de obesidade e diabetes tipo 2, correm mais risco de uma série de outras doenças crônicas. As doenças ocidentais, como Burkitt e Troyer a descreveram, e essas doenças também são associadas com resistência insulínica. Como explicamos essas observações? O que foi que mudou, o que poderia causar o surgimento dessas doenças em todo o mundo e a resistência insulínica que está associada com tantas delas? Que mudanças em nossas dietas e em nossos estilos de vida podem explicar essas mudanças nos padrões das doenças? Uma simples hipótese é suficiente para tal? Ou será que estamos simplesmente comendo demais e nos exercitando de menos? Que é a única resposta que o estabelecimento nutricional aceita abraçar diante de tanta evidência ao contrário. Outra resposta simples e uma resposta mais provável é o açúcar. E aqui finalizamos essa série de vídeos por aqui, certo?
a alta ingestão de açúcar explica, certo? Todos os males da nossa alimentação, da saúde geral, sobre obesidade, cardiopatias, derrames, câncer, Alzheimer. Tudo é explicado pelo alto consumo de carboidrato. Mas, infelizmente, o que tem por trás do sistema é muito dinheiro. E eles, gente, não se importam com vocês. Somos nós que temos que correr atrás da nossa melhora. Para vocês terem ideia, esses 7 vídeos que eu fiz de conteúdo foi em cima desse tanto de página aqui, tá? Isso aqui é o livro. Isso aqui é o que falta ler. Para conclusão, eu só fiz esse resumo todo aqui em um capítulo, esses comentários que eu fiz nesse capítulo aqui, capítulo 11, o problema se então, parte 2, tá? O próximo capítulo, né, seria o quão pouco ainda é demais. É um capítulo bem interessante, tá? Mas aqui já finalizo o vídeo. Aqui são, né, as notas, algumas palavras, algumas pesquisas, os médicos envolvidos, as referências bibliográficas, né? Bastante coisa, certo? Então, eu espero que nessa série de vídeos eu tenha esclarecido cada ponto que eu pude, né, esclarecer aqui para vocês sobre esses males. Gente, diminua o consumo de carboidrato da vida de vocês e vocês vão ter saúde, tá? Não tem outra forma, não existe segredo mágico, não tem água com limão, não tem, sei lá, pensamento positivo, energia positiva, tá? Não tem chá da folha da graviola, não tem nada disso. Não tem estar em paz com seu vizinho, com tua sogra, tá? Não existe isso. Quando se trata de matéria, corpo físico, você precisa nutrir. Isso aqui é carne, tá? Isso aqui é carne. Não tem nada espiritual nisso aqui, não tem nada de vibração. Tá saindo choque? Tá sentindo aqui? Desculpa estar sendo tão irônico e sarcástico, mas, porra, tem coisa, cara, que eu fico olhando no ser humano, que é assim, ó, o cara sabe o que precisa fazer para mudar, certo? O cara sabe, ele já entendeu, mas fica inventando desculpa. Então, meu amigo, você tem no mínimo que se ferrar para acordar para a vida, tá? Se for o caso. Se ainda assim não for, beleza, tá? Mas o que eu digo sempre é o seguinte, uma coisa que eu comento com minha esposa. Eu casei com ela magra, certo? Eu não aceito que ela engorde. Ah, mas não, cara, não importa. Ainda mais que eu tenho conhecimento sobre saúde para ela manter o corpo dela. Se a pessoa chegar a um ponto desse, é porque quis. Tudo bem, tem pessoas que chegam a esse ponto por não conhecer e não saber da alimentação. Agora você sabe, vai continuar? O problema é teu, tá? Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, as pessoas dizem assim, tá? Vou me estender um pouquinho nesse vídeo porque é o final dele, tá? Depois eu vou entrar no outro assunto, do colesterol. Mas vamos lá. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, vamos ser sinceros. As pessoas falam, todo mundo vai morrer, comendo bem ou não. Correto? E é a maior certeza que eu tenho nessa vida é sobre a morte. Isso aí, meu amigo, é a coisa que eu tenho mais certeza nessa vida, tá? Ninguém vai ficar pra semente aí não, vai morrer. Só que o que acontece é o seguinte, cara, você quer morrer, um senhor, um velho, tá? Isso aí se não acontecer um acidente no percurso, saudável, com saúde, brincando com o teu netinho, vendo teu bisneto, fazendo igual os velhinhos antigamente, ia dormir depois de comer, quando você chegava lá, já tinha morrido, sem dor, sem sofrimento, estava descansando. Você quer morrer assim? Ou você quer ficar em cima de uma cama, defecando, vegetando, dando trabalho para os outros? É assim que você quer viver? Hã? Me explica aí. Quem não conhece meu conteúdo, eu nem os culpo, eles não foram avisados. Mas você que está vendo meu conteúdo, você tem a obrigação de mudar. Por você, por sua família. Você tem a obrigação de fazer esse bem. E cara, aproveita que eu aqui e alguns outros canais que falam sobre alimentação, é difícil você achar um conteúdo exatamente como o meu, que explica as coisas assim na cara dura mesmo assim, né? Alguém pode achar grosseiro, mas não é. Eu estou só sendo realista e sincero com vocês.
Entendeu? Mude. Tá? Dê esse prazer a você, a sua família. Rapaz, é muito bom você estar saudável e não ficar adoecendo, tendo que todo dia tomar remédio. Todo dia ir no hospital, sabe? Virar ali sócio de uma farmácia. É maravilhoso não viver essa vida. É maravilhoso você chegar aí com 50, 60, tá vibrando. É maravilhoso. Principalmente mulher, cara. Mulher, ela tem um probleminha de ter 3 hormônios sexuais no corpo dela, que essa merda desregulada ferra a mulher, ferra a cabeça dela, ferra o corpo, ferra tudo. Ainda vai tomar anticoncepcional, que é um veneno, tá? Dê um jeito, coito interrompido, sei lá, cara, usa camisinha, mas para de tomar anticoncepcional. Essa bosta é um veneno. Mas se você quer morrer, você quer definhar, você quer ficar maluca, mulher já tem um problema hormonal sério na questão de comportamento. Aí toma essas merda. Vai lá, lê a bula. Não vou falar. Leia a bula do anticoncepcional que você está tomando. Leia a bula. É só isso. Se você continuar tomando depois que lê a bula, desculpa, é porque vocês são seres perigosos mesmo. Tá? Então assim, mudem, cara. Tá? Vocês que estão me ouvindo têm essa obrigação. Porque vocês estão sendo avisados. E eu, simplesmente, lavo minhas mãos para essa questão. E é a única forma. Cara, antes eu ficava com aquela preocupação de fazer grupo de alimentação. Tive vários grupos, milhares de pessoas e tal. Nunca cobrei R$1 para fazer o que eu fazia. Dava meu tempo, dava minha atenção. Me decepcionei muito com isso porque as pessoas não reconhecem. Mas eu tenho aquela coisa comigo que é uma missão, eu fazer o que eu faço aqui de informar as pessoas. Então, o máximo que eu posso fazer por vocês são esses vídeos aqui. Que vocês se orientem, mude a alimentação de vocês. Tá ok? Mude. Acho que eu estava falando alguma coisa sobre minha esposa. Então, eu converso com ela, eu falo. Entendeu? Alguém pode dizer, nossa, você foi muito... Não! Porque assim, eu não quero dar trabalho para ela nesse sentido, eu também não quero que ela me dê trabalho, eu sou sincero, entendeu? Ainda mais o ser humano avisado, cara, pelo amor de Deus, a pessoa ficar na teimosia, ficar fazendo errado. Pô, não é tão bonito, um exemplo, ela mantém o corpo dela, o pessoal às vezes pergunta, pô, você faz academia? Não, porque ela se alimenta bem. E não se alimenta tão adequadamente como eu gostaria que fosse. Eu também não vou ficar pegando no pé, ela já sabe o que tem que fazer, sabe que é bom, entendeu? Mas, entendeu? Não fica com esse problema, hoje um mês eu tô gordo, outro mês eu tô magra, nossa, eu tenho que correr pra academia porque eu tô engordando. Não tem esse problema, o seu corpo, cara, é inteligente, ele se mantém se você se come corretamente, tá? Então, é importante isso, vocês terem essa consciência de se alimentar corretamente, tá certo, galera? Então, valeu, o conteúdo é isso, tá? Bom, avisos, quem quiser me ajudar no meu projeto aí do carrinho, eu vou deixar aqui na descrição, né, no comentário fixado, as informações, contato, e-mail, quiser entrar em contato. Tá certo? E talvez no próximo vídeo eu vou atualizar, eu vou fazer umas filmagens lá, hoje à tarde eu vou lá conversar com o rapaz, né? Ele finalizou algumas coisas lá e pediu pra mim ir lá, né? Depois os pneus tudo certinho. Eu vou lá, vou fazer uma filmagem, vou pôr aqui no canal, tá certo? Quem quiser me ajudar, fica à vontade. É isso aí, galera. Então não esqueça, né? Eu vou, talvez, como é o último vídeo, 7ª parte, eu vou fazer a playlist e deixar lá. Aí eu vou voltar falando, tá, daqui a uns dias, sobre o colesterol, que vai ser um assunto bem bacana. Depois disso, eu não estou com assunto na cabeça para falar, me recomendem alguma coisa, né, façam seus pedidos aí, que assim eu atendo para gerar o conteúdo. Valeu e até o próximo vídeo.